Em relação ao que o Luiz Gustavo falou ontem e hoje, o que aconteceu? Essa saída deste grupo, a não assumição de responsabilidade por conta do Casares, o Luiz Gustavo foi bem claro, as pessoas, de acordo com as suas patentes, têm que assumir as suas responsabilidades. O Casares não assumiu, ainda deu uma indireta para o Luiz Gustavo, não sei se o Alexander sentiu a mesma coisa na resposta sobre o Luiz Gustavo. Ficou aí 6 meses, nós estivemos ao lado dele, é o jogador não sei o que lá. Ainda deu de filho ingrato, né? Falando, nós entendemos. Foi um pouco, também senti. Eu não gostei do tom. E são esses caras agora não tem mais Belmonte, Chapecó, Nelsinho. São esses caras, Júlio Casares, Márcio Carlomagno, que não tem relação nenhuma com os jogadores, e Rui Costa, que fica meio no meio do caminho, porque ele foi escolhido pelo Belmonte lá atrás, que vão comandar o time de futebol, que vão se entender com os jogadores no dia a dia, e é para quem os jogadores vão correr ou não. Essa é a questão agora, né? Então já saiu, de novo, aquilo, guardando as proporções, saiu o Zubeldia, entrou o Crespo. Saiu o Belmonte, vai entrar essa turma aí. A questão é se o campo vai ser melhor ou pior. Às vezes pior. Vou lembrar para você, vamos lembrar que isso aconteceu no começo da gestão Casares. Ele chegou, mandou o Diniz embora, o Pássaro, o Raí e tal, ficou só o Raí. Perfeito. Começou acochambrado. E só uma coisa para passar para o Alexander. O Muricy Ramalho. O que é o Muricy Ramalho para a gestão Casares? Ele é a única reserva moral da gestão Casares. O Júlio Casares jamais vai demitir o Muricy Ramalho. É a única reserva moral. Muricy Ramalho faz no domingo 70 anos. É uma das pessoas mais vitoriosas da história do São Paulo. É incorruptível, diferentemente de quase todos os cartolas que eu conheço, incorruptível. E para o Casares tê-lo, é a única reserva de dignidade que resta. Então ele jamais vai mexer com o Muricy Ramalho, certo? Essa é uma questão também que está nesse... Foi a primeira pessoa, eu tirou a entrevista no Casares na campanha, a primeira pessoa que vai fazer parte do meu governo é o Muricy Ramalho. E o Muricy, que nunca rompeu um contrato na vida, nunca rompeu, só veio para o São Paulo depois de acabar o contrato com o Inter, ele vai até o final, mesmo que acabe a reputação dele, que seja tragada, como quase foi a do Raí no governo anterior, né? Então, essa é a questão. Como foi a do Raí, né? O Raí até como hoje. Foi a do Raí. Como foi a do Raí. Exatamente. Meu caro Alexander Vieira. Então tá, hein? Muito obrigado. Algo mais? Daí não? Não, então, do que a gente pode trazer de informação, a fala do Luiz Gustavo, ela foi vista como de forma muito surpreendente aqui nos bastidores. Acho que até a resposta do Casares exemplifica um pouco. Porque o Luiz Gustavo ele faz realmente uma crítica bem dura à gestão e eles não esperavam por isso. Porque na visão deles, eles tinham, e têm na visão deles, um bom relacionamento com o grupo. Só que aí dá para a gente entender um pouco qual é a diretoria que tinha, de fato, um bom relacionamento com o grupo. Né? Não é essa atual, que vai ter que construir, de fato, uma relação com o grupo, como o Rui Costa. O Rui Costa ele não era um cara que era frequente aqui no CT, ele está começando a vir agora. Márcio Carlomagno e idem. E aí essa fala foi vista como de maneira surpreendente. Hoje não houve uma reunião de jogadores, mas houve uma reunião de Rui Costa, e talvez seja o primeiro ato do Rui Costa mais oficial como diretor de futebol. Ele teve essa conversa com o Luiz Gustavo, e do que eu tenho de informação, essa conversa foi num tom ameno, foi num tom tranquilo, mas com o Luiz Gustavo novamente reiterando que eles precisavam realmente aparecer mais, e até do que eu tenho de informação, tá? Depois dessa conversa, o Rui Costa teria conversado com o Casares, e aí o Casares, poxa,
acho que realmente nesse sentido o Luiz Gustavo tem razão, acho que a gente precisa falar, acho que a gente precisa se comunicar, acho que a gente precisa ter esse diálogo, porque a conversa de Luiz Gustavo com o Rui Costa foi antes mesmo do treinamento que aconteceu às 10h30 e o comunicado do Casares, da comunicação do São Paulo, que teria a coletiva, foi por volta do meio-dia, um pouco depois do meio-dia. Então, foi mais ou menos essa linha cronológica que tivemos hoje. Pós-fala do Luiz Gustavo, veio a fala do Rui Costa, veio a coletiva do Crespo, hoje mais cedo. Reunião de Rui Costa com o Luiz Gustavo, o Rui Costa passa como que foi essa reunião para o Casares comunica a comunicação aqui do clube de que teria que se pronunciar oficialmente e aqui estamos na coletiva. Então mostra que talvez o Luiz Gustavo teve um impacto muito grande do que pode ser o São Paulo daqui para frente. Então, não do que eu tenho até de informação, o Luiz Gustavo talvez seja a principal liderança hoje desse clube, né? Depois do Rafinha, foi ele que assumiu esse protagonismo de ser o líder do grupo, aquele que fala pelo grupo, talvez mesmo não sendo o capitão, né? Ontem, por conta dos desfalques, ele acabou sendo talvez das poucas vezes que ele entrou em campo com a braçadeira de capitão, mas foi um Luiz Gustavo que talvez tenha mexido um pouquinho nesses bastidores do São Paulo, então é mais ou menos por aí. Alex, só uma dúvida, Valeu. não sei se você conseguiu apurar, só uma dúvida, Tironi. Essa fala do Luiz Gustavo, óbvio, foi no calor do momento ali, né, enfim, saindo do campo, mas ela ganhou eco ou ganhou apoio dos demais jogadores, assim, digamos, dos principais, não falo nem dos garotos, coitados, estão aí sendo jogados num furacão que não foram praticamente chamados, mas os outros nomes do elenco, até mesmo os que não estão jogando por lesão, concordam com o Luiz Gustavo? Sim, concordo com o Luiz Gustavo. Todos ali corroboram veementemente com o que foi dito. O Luiz Gustavo não foi só uma opinião dele, foi algo que ele está vendo no grupo. Então, o Luiz Gustavo, ele é um representante desse elenco e há muitos motivos para ter esse descontentamento do elenco com as falas da diretoria, porque há um certo incômodo quando, por exemplo, a diretoria fala em superávit e de redução de dívida, quando tem os direitos de imagem atrasados. Os jogadores com quem o entorno, com que a gente conversa, reiteram que em nenhum momento os direitos de imagem foram motivo para uma queda técnica. Até do que eu pude conversar naquela ocasião que veio à tona os direitos de imagem, me foi dito, cara, a gente foi campeão da Copa do Brasil com os direitos de imagem atrasados. Não há um impacto no campo, mas há um incômodo de como isso é tratado. Em algumas oportunidades, como descompasso, coisa nesse sentido, sem assumir de fato que há o atraso. Então, o atraso, os jogadores, eles respeitam a decisão de jogar na Vila Belmiro, mas, cara, eles não querem jogar na Vila Belmiro, eles querem jogar no Morumbi. Então, há um incômodo muito grande e até atletas souberam da mudança do confronto contra o Internacional do Morumbi para a Vila através da imprensa. Eles não foram comunicados sobre essa decisão também, o que causa mais um descontentamento. Então há um respaldo total do grupo de jogadores, não houve nem ninguém ali dentro do grupo que não concordei, não, muito pelo contrário, há um respaldo muito grande por tudo que foi dito, basicamente todos os jogadores assinando embaixo tudo que foi dito pelo Luiz Gustavo. Então o elenco está completamente com o Luiz Gustavo, a gente pode colocar todos os jogadores, basicamente o elenco como um todo, a posição do elenco estamos com o Luiz Gustavo. É mais ou menos por aí. Esse detalhe que o Alexandre colocou, só para ilustrar um pouco para a galera, essa situação, as situações criadas no departamento de futebol que era comandada pelo Belmonte esse tempo todo, elas eram costuradas e comandadas pelo Belmonte. Tipo, vocês vão ficar 2 meses sem direito de imagem, mas eu vou pagar no terceiro. Vocês vão ficar sem 2 direitos de imagem, eu vou pagar no terceiro. Nós vamos fazer isso aqui para ir para lá. Todas essas coisas do dia a dia que são preciosas eram lideradas pelo Belmonte. A questão agora é um novo comando literal para qualquer coisa. Então, o Tironi odeia isso, eu acho que ele tem razão. Quando não cair no dia 7 para cair no dia 9, vai ter uma outra pessoa que vai te avisar, talvez o CEO, entendeu, Tironi? E você vai precisar gostar do CEO e pegar a confiança do CEO para entender que você vai ter que esperar até o dia 9. Ou senão você vai mandar o CEO para a puta que pariu. Você entendeu? São coisas do dia a dia que, depois de muito tempo, são difíceis de ser substituídas.
E lidar com jogador de futebol é uma arte. Eu espero, sinceramente, que esse novo governo, todo estranho e profissional, só entre aspas, um SEO sem ter currículo de CEO. O Muricy é coordenador, talvez sem ter currículo de coordenador. O Rui Costa é executivo de futebol, já foi em outros clubes. Ok, já desempenhou essa função. Que esse triunvirato, de fato, consiga dialogar com o atleta. Porque se não conseguir, piora. Se não conseguir, acontece exatamente o que o Luiz Gustavo expressou depois do Explode, jogo. né? Implode, no caso. Implode, né? E é essa questão. O Casares, ele não é um cara desse perfil. Ele até poderia fazer isso se ele fosse diretor de futebol. Não, ele vai lá, tira foto, dá um abraço a todo mundo, dá risada, se dá bem com todo mundo, dá a camisa, pega lá, homenageia, mas ele não é o cara de trabalho sujo. Do trabalho sujo, estou dizendo dessa interlocução diária, que agora vai ter que ser feita por outras pessoas, né? Só para ter essa ideia.